E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 13 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 0,52%. Vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje, um candle que deixou sombra inferior, né? Segurou aqui na parte superior do canal, que é um ponto que, como eu comentei com vocês, é muito subjetivo, então esse aqui foi o último traçado aqui que eu fiz para tentar pegar essa região, né? Então, ponto assim para ficar de olho. O estocástico aqui começou a apontar para baixo, aqui nessa região, ponto importante. E após 7 dias de alta, né, 7 candles aqui vocês veem de alta, hoje fechou aqui em queda. Uma queda assim sensível, né? Não uma queda tão expressiva. Vocês veem que o corpo do candle não é tão expressivo assim, mas um ponto para tomar atenção, né? Ficar de olho aqui nesse índice futuro. Em relação ao andamento da operação, né? Vocês veem que durante essa subida, sempre fechando acima da média de 3 e hoje também fechou acima da média de 3. Então aqui é um ponto importante para compra, né? Então quem está comprado, quem tem posição, isso aqui é um sinal bom. Após perder essa média, aí já é um ponto maior assim, de preocupação. Ou se hoje tivesse tido aqui um candle que engolfasse 3, por exemplo. Um candle que mostrasse muita força vendedora. Seria um ponto mais expressivo na venda, né? Quanto ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui os candles, já seria aqui a sétima semana, né? Então aqui vocês veem candle de recuperação, candle forte, candle que continua sumida, 2 candles que tentaram jogar para baixo, mas deixou aqui um suporte um pouco mais forte, continuou a subir. Candle da semana passada muito forte, superando aqui uma resistência. Então, esse movimento já persiste durante 6 semanas, né? Está deixando aqui esse candle agora, mas também não é nada assim muito preocupante até o momento. É um candle normal, um candle que faz parte aqui desse movimento de alta também. Lembrando aqui que a gente tem um pivô, né? Tem um pivô ativado aqui nesse ponto. Aqui na superação deste candle aqui ativou, né, o pivô. O primeiro alvo estaria um pouquinho mais acima, seria 118,600. Ainda perto aqui desse alvo. Não chegou a tocar, né, chegou bem próximo e começou a devolver. Quanto ao Ibovespa, o Ibov também deixou um candle parecido, né? O Ibov também tem o mesmo ponto, né? Então eu ajustei aqui o canal para que pegasse aqui essa região natural de figura gráfica e também estocástico apontando aqui para baixo, que é um sinal pode indicar um sinal de reversão, né? Um sinal de venda, mas como comentado, que é um candle que a princípio normal para esse movimento aqui de alta. Também aqui, após 7 dias de alta, um candle que mostra força vendedora. Em relação ao volume, teve um volume bom, o candle de hoje, mas também não perdeu aqui a média de 3, né? Então, caso perca a média de 3 amanhã, pelo tempo gráfico diário, já é um ponto maior de reflexão, né? Para ver se de fato isso aqui vai dar uma corrigida. Então, a princípio, normal esse movimento. Pelo tempo gráfico semanal, também da mesma forma, né? Então vocês veem aqui candle que mostra força compradora, 2 candles fortes na compra, 2 candles em que os vendedores tentaram empurrar para baixo e não conseguiram, teve recuperação. E aí, uma semana forte como a da semana passada. Um ponto assim para ficar de olho, o volume da semana passada não foi bom, mas tem que levar em consideração que teve um feriado também, né? Então, mas é um ponto aqui para ficar atento também. A princípio, a mesma coisa, segue aquele movimento de alta, guiando aqui pela média de 3, vocês veem que é um movimento que continua, né? Um movimento forte. Então, a princípio, esse movimento de alta continua. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje seria CVC-B3, CVC Brasil, né? Vocês veem aqui, vou tirar essa resistência. Havia sido comentado aqui a existência aqui desse retângulo, né? Parte inferior, parte superior, e que o alvo seria o retângulo projetado para cima. Justamente aqui nessa região
No dia de ontem teve um candle já de venda que segurou, o estocástico apontou para baixo. Hoje uma queda um pouco mais forte, caiu quase 7%. Então, um movimento aqui forte na queda, né? Então, observar aqui como é que o preço aqui, como é que esse ativo vai se portar, principalmente no encontro aqui dessa média de 9. Lembrando que caso perca aqui também, né, caso abra aqui abaixo desse candle 111 do diário, perderia aqui a média de 3. Então, quem estiver no trade é um ponto bem importante para fazer parcial até encerrar a operação de compra, tá? Em CVC. Pelo tempo gráfico semanal, o candle que está deixando essa semana, que tivemos um candle aqui de reação, 2 candles fortes na compra da semana passada, da semana retrasada, e essa semana aqui já mostrando uma força vendedora, né? Isso aqui seria complicado, bem complicado, se ao final da semana esse candle aqui, esse 24, engolfar o candle 23. Aí deixaria aqui um sinal forte para venda, principalmente por estar também aqui no topo do retângulo. Próximo ativo de hoje, Pets. Pets é um ativo que hoje caiu forte, né? 3,74% de queda. Deixa eu tirar aqui. Aqui tem muita linha, né? Então, se eu tirar um pouquinho aqui para apagar. Aqui eu tenho deixado alguns estudos, principalmente alarmes, né? Porque para mim, se houvesse a superação desse 7,97, seria um sinal importante para compra. Então, aqui a gente tem um retângulo. Deixa eu ajustar aqui novamente. Seria aqui esse retângulo, né? Esse retângulo aqui nessa região. O topo dele justamente consolidando aqui com o OBV bem divergente para compra. Vocês veem que o OBV já além, né, dessa consolidação. Entretanto, o preço brigando aqui dentro. E comentei que nessa região aqui seria uma resistência importante, nos 7,90. Seria uma resistência importante aqui. Bem como aqui nessa parte inferior seria um suporte importante no 7,13. Então hoje aconteceu o quê? O preço chegou nesse suporte, nessa região e já devolveu um pouco, né? Já continuou, voltou a subir. Então, olhando aqui pelo tempo gráfico do intraday, né, 60 minutos, vocês veem o candle que deixou aqui nessa região. Um candle com volume bem acima da média e deixando aqui justamente nesse ponto. Qual seria o ponto interessante? Seria se aqui, por aqui, pelo tempo gráfico de 60 minutos, deixasse um trap, justamente levando em consideração esse fundo anterior, deixasse um ponto para compra com stop reduzido para buscar, primeiramente, o topo aqui desse retângulo. Então, estaríamos falando aqui um ganho de uns 10% para ir ver se rompe aqui essa região. Caso rompesse, aí seria já um alvo maior, que estaremos falando aqui pelo tempo gráfico diário, do alvo aqui desse retângulo, que seria nos 10,63, 64. Então, seria um movimento bem forte, né? Então, interessante ver o que deixa aqui nessa região. Imagina aí se amanhã abre em queda, chega a tocar nessa 80 do diário, deixa um candle interessante nos 60 minutos para ir tentar pegar esse movimento todo. Pelo menos aqui, nessa consolidação menor, já daria 10%. Né? Então, é interessante aguardar, ver que tipo de candle deixa. Você comprar apenas porque tocou aqui nesse suporte é muito arriscado. Principalmente entrando aqui contra um candle desse, né? Um candle forte aqui na venda. Próximo ativo de hoje, JBS, JBSS3. É um ativo que o OBV já se mostra um pouco mais divergente, tá? Então, estamos falando aqui dessa região aqui de preço, que vocês veem esse topinho aqui antigo, do dia 5 de maio, 18,27. Aqui, o preço hoje fechou em 18,10, né? Alta de 0,50%, mas o OBV já bem além. Então, vocês veem aqui, o OBV aqui nessa região, o OBV já superou, enquanto o preço está em uma região similar, né? Pontos para ficar atentos aqui nesse ativo. Está em cima de uma média de 80. Superando essa região aqui dessa média, a probabilidade é que busque aqui os 18,90, que seria o primeiro alvo do pivô, né?
Próximo ativo, Marfrig. Marfrig é um ativo que também esteve em uma consolidação, um ativo que também tem aqui uma divergência importante no BV. Vocês veem que já estava aqui com uma divergência bem grande aqui no ativo, que seria o quê? O OBV bem acima e o preço do ativo caindo. Após isso, a gente tem aqui uma consolidação, já com a divergência presente, uma consolidação e o OBV seguindo em frente. Então seria o quê? Que essa região aqui dessa consolidação, probabilidade que romperia para cima e continuaria aqui a subida. Pontos para ficar atentos, o volume. Então o volume não mostra aqui um movimento muito forte. O volume interessante, vocês veem aqui, volume alto aqui durante um bom intervalo, aqui também da mesma maneira. Então foram esses movimentos que deixaram aqui traps, né? E fizeram movimentos altos aqui, acho que deu 14%, uma pernada bem forte aqui. Apesar dos altos e baixos, né? Subiu bem, subiu rápido. Então tem que aguardar aqui a entrada. Um ponto interessante seria aqui, né? Nesse pullback. Mas assim, né? Vocês veem como tem andado a conta-gotas na Marfrig. Próximo ativo, Via Varejo. Via Varejo também é um ativo que eu via da mesma maneira, né? Rompendo aqui uma consolidação, o OBV já indo além, mas tem brigado muito aqui em cima. Quem sabe aguardar novamente que teste aqui essa região desse suporte, que toque nessa média de 20, tocando aqui nessa média de 20, vocês veem como importante aqui para carregar. Então, tivemos aqui 2 candles que tocaram nessa média e o movimento de alta logo em seguida. Então, quem sabe buscar uma operação assim, né? Comprar hoje seria estipular um stop de 10%, um stop caro. Próximo ativo, Vale 3. Vale é um ativo que hoje subiu 1% e que está brigando aqui nessa região, né? Não há uma divergência em OBV. Aqui também no IFR já tem uma divergência um pouco melhor, mas também nada assim muito gritante. Então, os indicadores não mostram muita coisa. O que seria importante aqui? Que deixasse aqui um Joey de Nápoles, né? Sim, poderia sinalizar aqui, assim, antecipar aqui um pivô. Aí seria importante. Eu até imaginei que talvez fizesse aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, mas do ponto que está aqui agora já seria forçar demais aqui esse segundo ombro, a meu ver. E ainda assim teria que superar a região do pescoço, né? Então, por enquanto, não vejo entrada em Vale, tá? Próximo ativo, Guararapes, Guar3. Um ativo que hoje caiu 4%. É um ativo que vinha consolidado aqui nessa região. O volume aumentou bem, que do dia 24 para cá aumentou bem o volume desse ativo. O OBV disparou. E qual seria aqui o ponto contrário? Vocês veem aqui praticamente perdendo a média de 3. Então, o ativo que dá superação aqui dessa resistência chegou a estar subindo 16%, agora está subindo aqui cerca de 9%, né? 9%, quase 10%. Interessante quem estiver no papel ver o que vai acontecer aqui se chegar a tocar nessa média de 9%. Talvez um ponto importante até para pensar uma entrada no ativo. Próximo ativo de hoje, Azul 4. Um ativo também que chegou a subir bem. Deixa eu ver aqui em relação a esses alvos, né? Que a gente tem um pivô, né? Que vocês veem esse movimento de pivô. Seria o que? Essa pernada que fez inicialmente, retrair um pouco, chegou na média na redação de 1.8 e aí rompeu. Aqui desse rompimento ativaria o pivô, né? E tem como alvo aqui, primeiro alvo, que chegou justamente bem próximo aqui. Então, 19,65 seria o primeiro alvo. Justamente nessa região, vocês veem aqui, força vendedora, nesse ponto. Agora testando a média de 9, um pouco abaixo da média de 20. Então, há algum trade aqui nesse ponto, há uma força vendedora, mas operação mesmo não há ainda, né? O que seria interessante que fizesse, quem sabe aqui deixar um oco, ombro, cabeça, ombro, considerar esse aqui um ombro menor, aqui a cabeça, e que fizesse aqui um ombro menor. Assim poderia pelo menos estabelecer um stop, né? Hoje, uma venda aqui nesse ponto,
o stop seria de 17% sem um alvo definido, né? Então, um pouco complicado. Pelo semanal, ficando interessante, assim, pela leitura de candles. Caso esse candle 24 engolfe, semana passada poderia deixar aqui um sinal de reversão dessa pequena pernada, dessa pequena tendência de alta. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. É um ativo que vocês veem aqui pelo semanal, como tem ficado enroscado aqui nesse ponto, né? Deixa eu colocar até aqui no diário, ficar um pouco melhor. Então, pelo diário vocês veem como ficou aqui dentro. E aqui dentro, sinceramente, é muito complicado de operar. Você faz uma operação e fica justamente no meio aqui de uma resistência e de um suporte. O que pode acontecer? Você vender aqui, subir aqui, te estopar e justamente nessa resistência buscar o fundo dela, buscar o fundo dessa figura. Ou você comprar esperando que tente romper e devolva, aqui é bem complicado. Ou que venha primeiro até o fundo para aí deixar um sinal de compra um pouco mais importante. Então, Magalu realmente está aqui consolidado, está lateral. O OBV também demonstra isso, né? Um ponto importante, olhando agora, o volume que aumentou nos últimos 4 dias. Então, esse aqui já é um ponto para ficar atento ao ativo, né? Pode acontecer o que isso aqui seja uma acumulação para romper. Então, o que é importante fazer? Deixar alarme. Deixar alarme tanto no suporte lá embaixo quanto na resistência aqui em cima. Então, por enquanto é isso em Magalu. Um outro ativo que hoje devolveu bem foi Lojas Quero Quero, 7,63% de queda, com volume. O OBV não mostra uma queda muito forte, né? Vocês veem que o indicador não mostra. Entretanto, o IFR, vocês veem já uma boa derretida, né? Então a gente pode até considerar que há uma divergência aqui do ponto em que está o preço agora com relação ao IFR. O IFR praticamente chegando no patamar aqui de baixo. Pontos para ficar atentos aqui, quem estiver no ativo, seria o que? Caso perca aqui esse candle aqui amanhã, vocês veem que perderia a média de 3. Então, quem carrega essa operação, compra lá embaixo, é um ponto importante para uma parcial ou para realmente sair da operação. Um candle forte, um candle que vocês veem que o corpo dele faz muito tempo que eu não tenho assim igual, né? Então, a gente tem aqui esse aqui de alta, 99, 105, mas de venda aqui faz um tempo já. Então, esse aqui é um candle forte na venda e quem estiver na operação é importante ficar atento, né? Pelo semanal, por enquanto nada, mas caso feche abaixo desse 23 pode também deixar um cenário complicado no semanal. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.